Olá, senhoras e senhores, espero que estejam todos bem. A gente vai ter mais uma aulinha aqui nesse momento sobre o reino proto-ictista. Vocês já fizeram um trabalhinho lá, né, que tem uma interpretação de texto, que introduziu o assunto lá. E essa aula vai ser parecida com as outras. Eu explico as coisas, aí depois eu peço para vocês darem um pause no videozinho e vocês copiem as informações que eu vou indicando para vocês. Depois vocês tiram foto, copiem isso no caderno, tirem foto e me enviem lá. Tá? E se vocês já fizeram nos outros, então é bem simples. Só olhar o vídeo, copiar as informações que eu solicito para vocês, que eu vou explicar ali o que vocês precisam copiar para mim, e fica bem fácil e simples. Também, lembrando que a gente está no final do ano, né, e tem várias pessoas me devendo atividades, e para recuperar tem que fazer as atividades antigas que ficaram para trás. Inclusive eu mandei alguns recados para aqueles alunos que estão em casos críticos, né? Para vocês que estão na média, meus parabéns, continuem assim, né? E alguns de vocês, inclusive, já estão passados, não tem muito com o que se preocupar, né? Continuem assim que vocês vão se dar bem. Sobre o reino proto-ictista, então, o que a gente vai começar falando? A gente vai começar falando sobre algumas curiosidades deles, tá? A primeira curiosidade seria o fato dessas três imagens que vocês têm aqui, elas têm relação, né? O que o sushi, os aquedutos de Roma e as pirâmides do Egito têm em comum e qual o envolvimento deles com o reino proto-ictista? O sushi, até vocês devem presumir que o sushi é feito quando se enrola uma alga, né, chamada nori, no arroz, no peixe, não sei lá, né, que eu sinceramente prefiro churrasco, não conheço muito, mas o sushi então é feito com essa alga, e essa alga é um indivíduo proto-ictista. Né? O mais curioso e mais interessante, na minha opinião, são os aquedutos de Roma e as pirâmides do Egito. Né? Essas três aqui, no caso, as mais famosas de Khafre, Mykrinos e Quéops. Né? Elas são feitas de rochas. Né? Mas como que essas rochas se originaram? Da onde que os egípcios e os romanos tiraram essas rochas? Eles tiraram de regiões e essas rochas se formaram num tipo de formação chamada de rocha sedimentar. O que significa isso? Nesse caso aqui, essas rochas sedimentares se formaram como? Né? As algas e os protozoários, alguns deles têm uma carapaça, uma casquinha em volta, como se fosse uma conchinha microscópica. Né? Imaginemos que esse lago que está representado aqui, ó, ele está cheio dessas algas com essas carapaças. Essas algas estão lá, né, boiando. Opa, riscou ali, né? Vocês estão boiando e elas vão morrendo. Quando elas morrem, essa casquinha que sobra, ela vai se acumulando onde? Vai se acumulando aqui embaixo. Né? Mas eu não estou falando em 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Estou falando em milhões de anos de carapaças se acumulando aqui embaixo. Né? Nesses milhões de anos, essas carapaças vão se sedimentar, vão se juntar, vão se fundir e vão formar um tipo de rocha sedimentar. E tanto é que se a gente observar em microscópio tanto as pirâmides do Egito como os aquedutos de Roma, se a gente pegar um material e raspar essas rochas e observar no microscópio, a gente vai observar essas carapaças. Né? Então, qual a relação que essas estruturas têm? Elas são feitas de rochas sedimentares constituídas de carapaças. No caso das pirâmides do Egito, de foraminíferos, que são protozoários, e os aquedutos de Roma, o canal de Suez também, são feitos de rochas sedimentares constituídas de diatomáceas, né, chamadas rochas de terras de diatomáceas ou diatomitos. Quando vocês forem lá, tem uma raspadinha. Não façam isso, né? Não raspem e olhem no microscópio, que eu acho que eles não vão gostar muito. Mas dando continuidade aqui, a gente tem as características gerais dos proto-ictistas, que são as seguintes. Tá? Primeiro eu vou falar, depois vocês vão copiar. Eles são eucariontes, que significa que eles têm um núcleo bem definido, né? Um núcleo organizado, várias organelas membranosas. Aqui eu tenho uma imagem até para diferenciar uma célula eucarionte com núcleo, né, com a carioteca e um núcleo bem definido, várias organelas, e uma célula procarionte muito mais simples. Tá? Eles são unicelulares, que significa o quê? Que possuem uma célula só, como essas. Aqui eu tenho um protozoário comendo uma alga, e aqui eu tenho também um parasita no sangue de vocês. Unicelular, então constituídos por uma célula só.
pluricelulares, constituídos por várias células, como no caso aqui eu tenho uma alga marinha representada aqui embaixo nessa imagem. Quanto à alimentação, eles são autotróficos, quando eles fazem fotossíntese. Aqui eu tenho pigmento verde, né? Em algumas algas, essas algas estão fazendo fotossíntese. E aqui eu tenho uma ameba, que vai ter que se alimentar de outro indivíduo, então ela é heterotrófica, né? Ou são indivíduos heterótrofos. O que eu quero que vocês façam aqui? Vocês vão copiar esse título aqui, ó, tá? E vão colocar aqui, fazem uma setinha para cima, duas setinhas, uma setinha para cima e uma setinha para baixo, e vão colocar aqui os dois constituintes, que são algas, eu não vou escrever que vai dar muito trabalho, e protozoários. Ficou claro? Primeira coisa que vocês vão fazer. Depois vocês vão copiar esse esqueminha aqui, ó, vão colocar características e colocar eucarionte. Aí vão explicar o que é eucarionte. Vão colocar unicelular, pluricelular, autotrófico e heterotrófico e colocar cada um deles, a explicação de cada um deles, que vocês já sabem, inclusive, que a gente está careca de saber, né? Mas só para reforçar. Na verdade, eu sei que a maioria de vocês esqueceu, estou me iludindo, né? Eu conheço meus alunos, mas presumo também que alguns de vocês saibam do que a gente está falando. Então, essa primeira parte, só copiar isso aqui, colocar algas e protozoários aqui nesse cantinho e explicar as características, né? Copiar esse esqueminha e explicar as características. Aqui a gente tem os dois, tem como a gente agrupa esses indivíduos, né? E o reino Protoctista é bem interessante porque dentro do mesmo reino eles têm dois indivíduos completamente diferentes. Inclusive isso é um problema filogenético, um problema de classificação deles, né? Eu tenho algas, que são autotróficas, e eu tenho protozoários que são heterotróficos. São estruturas completamente diferentes. É como se eu tivesse colocado no mesmo grupo animais e plantas, né? Geneticamente são diferentes, filogeneticamente são diferentes, estruturalmente são diferentes. E na alimentação também são muito diferentes, né? Mas, inclusive, eu sempre digo para vocês não se apegarem a esse reino Protoctista, porque ele vai ser separado, né? Vai ser... daqui a pouco já está sendo discutido isso, ele está sendo separado porque dentro desse grupo tem indivíduos completamente diferentes, estruturalmente, evolutivamente, em tudo que a gente pode falar. E são algas de um lado e protozoários de outro lado, tá? Aqui, quanto às algas, eu tenho algas unicelulares e algas pluricelulares, né? Algas com uma célula e algas com várias células. E as algas, a gente já viu, elas são importantes porque elas fazem a manutenção de boa parte do oxigênio que vocês respiram. Então agradeçam elas ter esses 21% de oxigênio que nós temos na atmosfera. E os protozoários, por sua vez, já que são heterótrofos, eles têm que se alimentar de alguma coisa. E quais são os protozoários que nos interessam? São aqueles protozoários que se alimentam de vocês, né? E quando esses protozoários se alimentam de vocês, eles causam doenças como a giardíase, né, a toxoplasmose e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho das doenças e vocês vão fazer um trabalhinho das doenças também. O que vocês têm que fazer aqui é só copiar esse esqueminha, né? Divisão dos protoctistas, esse aqui, tudo que está marcadinho aqui, esse esqueminha aqui, o desenho, obviamente, vocês não precisam fazer, tá? Só copiem esse esquema aqui, para depois mandar foto do caderno. E aqui a gente tem a importância econômica dos protoctistas. Eles são bem interessantes para nós, e às vezes a gente nem sabe que está utilizando uma alga ou um protozoário, e eles estão no nosso meio com bastante frequência, né? O primeiro, a importância são algas comestíveis, que a gente já discutiu, né? Que é a alga nori, que enrola lá no arroz, na peixe, que sei o quê, e forma e se faz o sushi. Na indústria alimentícia, tem o agar, que é uma substância meio que gelatinosa, que vai dar consistência àquela gelatinosa, várias vitaminas, né? Tem remédios que são meio gelatinosos. Geralmente eles utilizam essa substância chamada agar, retirada de protoctistas também, que vão dar estabilidade, vão estabilizar e vão deixar mais claro também o remédio ou o alimento nesse caso aqui. Em laboratórios, o que a gente faz também? A gente utiliza o agar para dar essa estrutura meio gelatinosa no meio da cultura, né? Que são esses potinhos aqui que a gente vai criar bactérias, alguma coisa assim. Imagine que aqui dentro tenha líquido. Eles carregam esses potinhos para tudo que é lado, vão para a estufa, vão para outro laboratório, né? Imagine se fosse um líquido aqui, ele ia ficar aqui dentro desse líquido, ia vazar e derrubar com muita frequência. Então eles colocam um agar aqui para deixar o meio de cultura gelatinoso, digamos assim, e ficar muito mais fácil trabalhar e carregar esse potinho sem correr o risco de virar.
As algas pardas, como está representado aqui, elas são utilizadas, elas produzem uma substância chamada alginato, que é utilizada na indústria farmacêutica, na indústria têxtil, em cosméticos, né, e em alimentos também. Ela tem algumas estruturas como se fossem pequenos grãozinhos, e esses pequenos grãozinhos eles são utilizados para fazer esfoliação da pele e assim por diante, mas aqui fica como curiosidade. E tem as carapaças de foraminíferos, que a gente já falou, que são protozoários, né, que formam as chamadas vasas, que são grandes rochas que os egípcios fizeram para formar as pirâmides do Egito. Então, se a gente olhar bem no fundo, tá, não dá para olhar daqui, obviamente, né, mas quando eu for no Egito, eu pego um pouquinho lá para mostrar para vocês. Tá? Que ali a gente tem carapaças, né, de foraminíferos que são protozoários, que se formaram há milhões e milhões de anos. As pirâmides do Egito são bem antigas, né, e essas rochas se formaram há muito mais tempo. O que vocês têm que fazer aqui? Copiar essa importância, né, econômica dos proto-ictistas e esses quadrinhos aqui, como está nesse esqueminha aqui. Então é só dar um pause e copiar isso, tá? Aqui a gente tem os protozoários que nos interessam, e eles são classificados, e a gente vai ver depois quando a gente estudar as doenças, de acordo com a locomoção. Tá? Então, cada um se locomove de um jeito, e dependendo de como ele se locomove, ele recebe um nome. Os sarcodines ou risópodes são bem interessantes, porque eles se locomovem por estruturas chamadas pseudópodes. Até vai aparecer aqui para vocês. O que são os pseudópodes? Pseudo, em latim, é falso, e podes, pés. Então são falsos pés. São prolongamentos citoplasmáticos que vão, quando eles veem alguma comida, alguma coisa que eles querem, eles vão se prolongar e vão abraçar essa comida, digamos, como se estivessem se arrastando, e se fecham aqui, ó, englobam o que eles querem. Né? Esse processo, quem faz, esse marquinho amarelinho aqui são chamados de pseudópodes. Então, escrevam aí que os sarcodíneos, depois vocês vão escrever, né? Vou explicar melhor. Os sarcodíneos, ou lembrem disso, sarcodíneos são, ou melhor, sarcodíneos se locomovem através de pseudópodes. Os flagelados, ou mastigóforos, locomovem-se por flagelos. O que são flagelos? São esses abinhos que aparecem aqui. Ó. Então, são todos flagelados, digamos assim. Tá? Esses abinhos, quem se locomove por flagelo, é chamado de flagelado, muito fácil, ou mastigóforo. E adivinhem como os ciliados se locomovem através de cílios que vão se locomover como se fossem pás. Né? E eles se locomovem bem rápido, inclusive. Aqui dá para ver os cíliozinhos. E os esporozoários, por sua vez, eles não têm nenhum sistema de locomoção, não tem nenhuma estrutura que vá fazer eles se locomoverem sozinhos. O que vocês precisam fazer aqui? Só colocar, né? Copiar esse esqueminha, colocar sarcodíneos, isópodes e dizer se locomovem por pseudópodes, explicar o que são pseudópodes, flagelados se locomovem por flagelos, ciliados se locomovem por cílios, e esporozoários não têm estrutura locomotora. E vocês, inclusive, podem fazer o desenho, né, do pseudópode nos sarcodíneos, podem fazer o desenho dos flagelos nos mastigófagos, dos cílios também. Dos esporozoários não precisa fazer o desenho. E aqui, ó, esse é um resumo bem rápido para vocês, depois a gente vai passar para as doenças. Eu tenho um esqueminha com as doenças que a gente vai estudar. Tá? As principais doenças, e algumas delas caem bastante no Enem, inclusive, são amebíase, giardíase, toxoplasmose, leishmaniose, malária e doença de Chagas. São as principais doenças. Malária e doença de Chagas, eu acho que eles nem têm mais o que perguntar e como perguntar no Enem, de tanto que caiu já. Mas vá que caia de novo, né? Claro que eles vão usar a imaginação, vão conseguir perguntar se eles quiserem. Amebíase, giardíase e toxoplasmose, como está marcado em azul, elas são doenças transmitidas por alimento e água contaminada. Isso vocês sabem que eu controlo essas doenças fornecendo saneamento básico. Né? São doenças geralmente que atacam o sistema digestório, inclusive. As em verdinho, leishmaniose, malária e doença de Chagas, têm envolvimento com animais, os vetores. E como eu controlo essas doenças controlando esses animais. A toxoplasmose envolve tanto consumir alimentos contaminados, como também envolve animais, no caso do gato. E a gente vai ver mais detalhes depois com um trabalhinho que a gente vai ver ali. Tá? Esse esqueminha das doenças aqui, ó, vocês só copiem, né, protozoonoses e o nome científico ali, só esse esquema para ficar registrado aqui, já que a gente vai aprofundar isso depois. Façam isso
façam isso, copiem esses esquemas que eu pedi para vocês no caderno e me enviem foto juntamente com essas questões aqui que vocês vão responder no caderno de vocês. Eu vou mandar o arquivo também dessas questões, se vocês ali, vocês podem responder lá, ou podem copiar no caderno e responder essas questões e enviar junto com foto. Fica a critério de vocês, tá? E seria isso, essa aula bem rapidinha aqui para falar dos proto-ictistas, reino bem simples, né, mas bem interessante também, com algumas informações bem peculiares, tá? Então, tchau para vocês, até a próxima. Façam tudo, façam as atividades atrasadas. Olhem na plataforma lá o recadinho que eu mandei para aqueles que estão atrasados. Se vocês não receberam o recado, então, possivelmente vocês estejam já na média, né? Eu sei que vocês estão fazendo as coisas, por isso que vocês não receberam a mensagem. Continuem fazendo os trabalhos para passar tranquilamente. Então, tchau e bênçãos para vocês. Até uma próxima aula.